Rádio Revista Entrevista. Bom, senhoras e senhores, a vocês que nos acompanham no YouTube, Santa Luz FM, está vendo os nossos convidados, a você que está sintonizado aí na 104,9, já está ouvindo também, né? E fiquem ligadinhos aí na Rádio Net, em qualquer lugar do mundo, pela internet. A partir de agora, o nosso bate-papo. Quem é os nossos convidados? Mariana Marques. Pois bem, Roberto Filho, como você falou, né, para quem nos acompanha no YouTube, né, Santa Luz FM, já estamos ao vivo. Nós vamos bater um bate-papo, né, com o Adelon, né? Adelon, que é analista de sistemas e agricultor agroflorestor. Eu me enganchei um bocado nesse trava-línguas aqui, viu? E também, né, vamos conversar com o Nelson Araújo, que também é agricultor, economista, técnico da Petrobras, né? Aposentado, graças a Deus, tá bem. Tem muito chão para chegar lá. Boa tarde, né? Seja bem-vindo aí, Nelson. Satisfação recebê-lo aqui na nossa casinha, né? Que bom. Boa tarde para você, Mariana, para os ouvintes da Rádio Comunitária Santa Luz. Quero agradecer muito a oportunidade de poder estar aqui conversando sobre esse tema tão importante para o nosso meio ambiente e nossa vida. Muito obrigado. Verdade. Vamos ouvir então o Adelon, que já esteve aqui em outras oportunidades para falar também, além desse, de outros projetos, né, que a gente sabe que tem muitos projetos aí. Então, seja bem-vindo de volta à nossa casinha. Muito obrigado, Mari. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Comunitária. E é de imensa alegria, né, felicidade de estar aqui novamente nessa casa e dessa vez trazendo um tema tão importante, assim, né, importante para a minha vida pessoal, e eu acredito que para quem mais estiver ouvindo aí, se prestar bem atenção no que vai ser debatido aqui, Mari, pode vir transformar, né, a sua vida. Verdade. Eu não tenho muita vivência, eu gosto muito eu sou muito conversadora, tá, senhor Nelson? Mariana. Eu sou muito conversadora. Mas esse é um assunto que eu não tenho tanto domínio, né? Inclusive, pedi a Adela algumas informações para não chegar voando aqui na entrevista, mas pelo pouco que eu vi, né, eu vi muita coisa interessante ali. Então, assim, o que é matriz fotossintética? Matriz fotossintética, Mariana, foi uma ideia que a gente, a partir do trabalho prático na Caatinga, a gente viu a importância de montar um sistema que faça fotossíntese o ano todo, simplesmente assim. Porque toda a nossa riqueza, de tudo que a gente tem produzido, decorre do Sol. Então o Sol irradia na Terra e, por meio do fenômeno da fotossíntese das folhas verdes das plantas, transforma em matérias, né? Matéria orgânica, biomassa e os produtos todos que a gente conhece, né? Inclusive o mel, né? O próprio mel vem da fotossíntese e assim sucessivamente. O leite, a carne, tudo vem da fotossíntese. Então, o que é que a gente observou? Que no semiárido foi desenvolvida uma prática de esperar a chuva para plantar. A chuva só acontece 3, 4 meses por ano. Então, depois desse período que passa a chuva, a gente fica num desperdício de energia muito grande. Não falta o sistema fotossintético para fazer energia e produzir biomassa. Então a gente começou, a partir disso, a entender a necessidade de fazer um plantio que fizesse fotossíntese durante o ano todo, ou seja, aproveitasse a radiação solar e transformasse em matéria orgânica, né? Então, é como a gente diz, a gente monta um sistema florestal de alta eficiência energética porque trabalha o ano todo, né? Ou seja, e não depende da chuva, né? O sistema não está atrelado à chuva, ele está atrelado ao sol. E basta a gente fazer alguma experiência, bota uma planta no sol, uma planta na sombra. Você pode botar água na planta da sombra e não botar na do sol. A do sol vai dar melhor, porque o alimento das plantas é o sol. A riqueza produzida vem do sol. Então a gente, portanto, criou essa ideia da matriz fotossintética. Verdade, interessante, né? Porque geralmente o pessoal da Caatinga aqui do sertão, como o senhor bem exemplificou, depois que passa a chuva, o sistema meio que trava, ele para de funcionar até a próxima chuva. Isso. Né? Então, isso. Agora fazer o sistema continuar girando mesmo sem chuva. Mesmo sem chuva.
No nosso caso, da experiência que a gente tem desenvolvido na propriedade do meu pai, em Poções, uma cidade depois, entre Jiquié e Vitória da Conquista, semiárido também. Então, com esse sistema, a gente consegue produzir muita biomassa. Essa biomassa a gente vai podando e jogando no chão, que é o fundamento, né, digamos assim, de como funciona a floresta. Então a gente poda e joga no chão, na terra. Esse material faz com que a terra fique protegida da irradiação solar e da própria chuva quando vier. E toda a água que chega no sistema, ele fica protegido pela aquela biomassa, o solo não esquenta, desenvolve a fauna de solo, minhocas, caranguejeiras, tudo quanto é tipo de formiga, lacraias, tudo tem ali. E isso faz com que o solo fique bom, fique um solo agricultável, a custa apenas de você plantar muito, podar e jogar no chão. Ou seja, é um sistema que reserva água para o ano todo. E mesmo sem chover, aí você vai perguntar, vou adiantar aqui, Mariana, a pergunta que você pode ter a curiosidade de me fazer, e essa água que faz com que a gente não dependa da chuva, né? Essa água simplesmente, Mariana, é o sereno da noite. O sereno da noite é o suficiente para a gente fazer agricultura na Caatinga. Mas precisa fazer essa matriz fotossintética, podar e jogar no chão. E dentro nesta condição, você pode plantar o milho, feijão, abóbora, melancia, mandioca, mamona, tudo que você quiser, sisal, o que você quiser dentro desse sistema, e fica, ou seja, o sisal fica bonito, como nós estamos no território do sisal, é numa condição de policultivo, onde o sisal se dá melhor do que do monocultivo, como é feito habitualmente. Verdade, né? Uma espécie que também é muito tradicional aqui na nossa Bahia são os mandacarus, as palmas, né? Que tem salvado as produções animais aqui da nossa região por falta da chuva, né? E a gente sabe que eles, eu não tenho muito conhecimento, como eu falei, eles armazenam a água, por isso que eles passam tanto tempo ali, né? Sobrevivendo, tipo um ano sem chuva e os bichinhos estão lá. É o único ser vivo verde que a gente consegue encontrar na nossa região, né? Por causa que ele tem essa questão do armazenamento próprio, né, da água. Isso, exatamente, Mariana. E o que é que me levou, como você me apresentou, eu sou técnico aposentado da Petrobras, trabalhei na Petrobras durante 44 anos, é uma escola. A Petrobras precisa ser reconstruída nesse país, certo? E lá aprendi muita coisa. E aí vem a pergunta, como eu saio da condição de técnico ambiental da Petrobras e vou para a agricultura? Me chamou muito a atenção, e aí eu chamo os ouvintes da rádio a prestar atenção a coisa, toda vez que virem alguma notícia, alguma reportagem de seca na Caatinga, observem, em vez de ficar ligado na voz do locutor, observe as imagens, veja a quantidade de árvores verdes que aparecem. Então, o que é que me chamou a atenção, Mariana? Isso que você disse aí, ó, o mandacaru, a palma, o juá, o licuri, o incó, a infinidade de plantas, de árvores que não ficam secas com a chuva. Ou, desculpa, com a estiagem, né? Então, o que é que me levou a fazer esse trabalho, né? Além da vontade de provar que na Caatinga tem muita água, é o melhor lugar do mundo para viver, e aqui não é um lugar de miséria, como aparece às vezes, né, nas novelas, nas reportagens, etc. Tal. A Caatinga é um lugar da riqueza e não da pobreza. Então, o que é que me levou a fazer esse modelo, né, inclusive? Então, ao observar essa quantidade de plantas verdes em plena estação da estiagem, a exemplo do mandacaru e da palma, então a gente juntou tudo isso num lugar só. Então, ao invés de você ficar plantando capim que seca depois da chuva, então você planta tudo que fica verde. Por que isso? Porque essas plantas, as árvores, elas se especializam em fazer grandes raízes que vai buscar a água que ela precisa no subsolo, né? E essas outras plantas, como o mandacaru, o sisal, a palma, elas se caracterizam, ela tem uma fisiologia própria que se caracteriza por absorver água do sereno. É por isso que a palma fica bem, o mandacaru fica bem, o sisal fica bem, a piteira fica bem, mesmo que não tenha chuva, né?
Então, não tem segredo. Eu sempre digo que esse trabalho que a gente faz é muito fácil de ser feito, está ao alcance de qualquer agricultor, de qualquer pessoa, porque todo o material que a gente trabalha, as pessoas conhecem, né? As ferramentas que a gente utiliza nesse trabalho são ferramentas simples. Enxada, picareta, cavador. Então não tem nada que as pessoas não conheçam e não tenham, né? A diferença, quer dizer, o que é que a gente precisava enxergar? As plantas que ficam verdes. Parece, né, um passe de mágica, mas não é. É simplesmente olhar o ambiente e repetir aquilo que o ambiente está fazendo. Verdade. E, infelizmente, né, essas árvores que o senhor citou ainda são muito desvalorizadas aqui, né? Para quem não é do campo, para quem não é agricultor, sisal, cacto e palma não tem valor nenhum. Isso, né? Só para quem vive realmente disso, aí depende disso para sobreviver, né? Então precisamos valorizar, né, a nossa riqueza, como o senhor falou. A caatinga é uma parte muito rica, né? Então a gente precisa cuidar melhor disso aí que a gente tem, né? Aí o sisal em particular, qual é o problema? Que essa vegetação nativa da caatinga, ela foi suprimida, ela foi destruída, né? E para plantar no seu lugar algum monocultivo, ou de capim, ou de sisal, particularmente o sisal, que é o que a gente tem aqui na região como o carro-chefe da agricultura aqui, né? Então, o que é que a gente vai observar? Hoje o produtor de sisal está em crise, porque o mercado internacional não está comprando, né? Cujo principal importador é a China. O preço, né, que está variando de R$ 2,50 a R$ 3,00 o quilo, né, por aí. Então, não compensa hoje a produção do sisal, né? Então, quando o agricultor faz o monocultivo de sisal, ele fica sujeito a dois problemas graves. Um é quando o preço do sisal cai e ele perde renda. O outro problema é que ele terá um sisal muito melhor se ele fizer consorciado com palma, consorciado com mandacaru. Então, o problema é esse monocultivo, essa forma de entender que, ao fazer uma agricultura com espécie única, seja soja, seja sisal, seja eucalipto, qualquer coisa que você plante sozinho, a gente precisa enxergar que na natureza não tem nenhuma planta que existe só. Elas estão sempre combinadas com um conjunto de outras plantas, né? Então, quando você suprime as outras plantas e deixa só uma, no caso aqui do sisal, certo? Ela sofre. Certo? Ela sofre porque não tem a participação, a cooperação das outras para ela ficar bem. Então, a gente precisava entender esse conceito de cooperação. As plantas, por incrível que pareça, elas cooperam entre si. E cooperam entre si e a fauna, os animais, fungos, bactérias, etc. Então, essa cooperação fará o sisal muito mais produtivo. As fibras se desenvolverão melhor, porque ele não tem esse período de estiagem, ela não sofre com problema de estiagem, porque continua tendo água no solo, no sistema. E aí a produção econômica do sisal vai modificar plenamente. Então, eu gostaria de, ao vir conversar aqui com o povo de Santa Luz, e por meio daqui dessa entrevista, e quero mais uma vez agradecer, a trazer esse debate para os produtores de sisal, né? Para os processadores da fibra, para os comerciantes da fibra de sisal, para entender que o monocultivo do sisal não é benéfico, certo? Como nenhum monocultivo. Quem é que ganha com monocultivo? 2 ou 3 empresas que comercializam o produto, mas o produtor não ganha, né? Porque ele fica sujeito ao preço internacional, ou até o preço nacional, depender, fica sujeito a ter que ir para a cidade, vende o sisal e vai na cidade comprar tudo que come, quando ele tem terra que podia estar produzindo tudo, né? Então, é uma série de problemas que o monocultivo traz, além de prejudicar a terra, o solo, etc. Verdade, muito interessante. Roberto Filho? Não, é uma curiosidade, né? A gente não sabia nada disso e aí estamos tomando uma aula aqui, né? Aula. A exemplo, eu tenho uma pergunta. No caso da fotossíntese, que o senhor acabou de destacar, do sereno, a gente chega no momento de estiagem, né? À noite não tem um sol, porém tem um ar seco. Funciona também a questão
da planta pegar a umidade do ar? É justamente isso, Roberto. À noite, como a gente tem uma característica na Caatinga, que o dia é quente e a noite é bem mais fria, né? Depende da questão de altitude e tudo, mas a noite na Caatinga ela é fria. E se a gente observar, é nesse esfriamento da noite que a umidade condensa. Então a gente, quando sai na Caatinga andando de manhã cedo, molha a roupa. Ou seja, se a gente observar... As plantinhas molhadinhas. As plantinhas molhadas. Então, tem plantas que são especializadas em absorver esse sereno. Como é esse mecanismo? A planta abre o chamado estômatos, que é os órgãos de respiração da planta, e nesse momento ela toma o ar e toma a água, né? Aí quando o sol aquece de manhã, que começa a esquentar, aí ela fecha os organismos da respiração e aí começa a fazer fotossíntese, mas já com a água armazenada dentro. Então, é esse fenômeno que nos leva a afirmar que na Caatinga chove toda noite. Nós precisamos aproveitar a chuva da Caatinga e não ficar esperando essa chuva que dá. Ela sempre acontece, demora um tempo para chegar, mas ela vem. Às vezes é dia, né, por um mês, 2, 3, mas ela vem, como está vindo agora. Então, nesse sistema que eu, né, e tem outras pessoas também, que a gente faz, esse sistema, ele tem a chuva como um bônus. Quando a chuva acontece, que vem, encontra o sistema bem estabilizado, as plantas com seu sistema fisiológico todo funcionando, sem sofrer, sem amarelar, sem dobrar. Então, ela fica um pouco mais murcha por causa do calor. O problema da falta de água no sistema não é a falta de água, porque a água, no caso, no sistema florestal que a gente monta, né? Então, porque a água está ali. O problema é quando o calor aumenta muito, altera a fisiologia da planta, então ela faz menos fotossíntese, e se ela faz menos fotossíntese, ela armazena menos água. Então ela sofre com isso, né? Então, se a gente monta um sistema onde, por exemplo, você pode plantar um pé de leucena, certo? E embaixo um pé de palma, certo? Então você vai observar que a palma fica muito melhor na sombra da leucena, por exemplo, né? Leucena, moringa, algaroba, né? E etc. Então, nessa meia sombra, a palma fica muito bem. Ela cresce vigorosa. Por quê? Porque ela não tem um aquecimento quando a exposição total a ela tem, né? A exposição do sol. Então, o que mais prejudica a planta é o calor. E se você montar um sistema florestal, a temperatura baixa, as plantas funcionam bem. Entendeu? Então, e não falta água, porque a água existe, a água tem. A água a gente consegue com isso armazenar água no solo que alimenta a planta durante o ano todo. Tá aí, muito bem, né? Falar um pouquinho com o Adelon, né? Me explica, Adelon, um pouquinho sobre esse movimento, né, organizado aí sobre a sintropia sisal, né? A gente conversava no off ali, mas explica para os nossos ouvintes, né, o que é que esse movimento faz, como é que as coisas acontecem. Então, Mari, o sintropia sisal, ele surge justamente a partir de quando a gente conheceu esses conceitos, né, que o senhor Nelson acabou de explicar muito bem, e ele surge mais ou menos ali em 2019 para 2020, né? Eu vim para aqui para a região, comecei a realizar os plantios, seguindo esse modelo e tal. Aí depois veio a colega Iana, né, que é de Valente, que inclusive a gente vai estar em Valente depois de amanhã. E aí veio também o nosso colega Diogo, que está aqui observando. A gente começou a fazer esse plantio, e aí foi 3. A gente começou a organizar alguns mutirões, aí já teve outros colegas. Enfim, aí foi tendo mutirões e mutirões, sendo que a gente hoje já está indo para o 10º mutirão. E já tem 42 pessoas no grupo e a gente está indo nessa caminhada. E hoje a gente conseguiu, né, tá tendo contato com essas pessoas aqui incríveis. Tem ali o Edson também, experimentador, né? E é isso, Mariana. É a visão de um sonho que vem se transformando em realidade, né? Porque é uma coisa que a gente vê e percebe que funciona, sabe? Não é aquela demagogia, aquela ecologia sabe? De teoria que se junta 10, 15 cabeças e fica conversando, não, porque tem que restar. Não, é realmente fazer e ver acontecendo, sabe? Perceber que funciona.
O sistema que eu tô cultivando tá com 3 anos aproximadamente. Essa seca, que todo mundo que tá aqui em Santa Luz sabe o que foi que aconteceu, eu tive praticamente 0% de perca. Assim, tipo, as plantas perderam as folhas, ficava só o estalo, mas a gente lá hoje, todas as plantas estão lá, bem vivas. E tem vizinhos meus que dizem, meu Deus, eu gastei tanta água aqui com essas plantas e morreu tudo. Tem vizinho dizendo que abandonou, né? A gente sabe que o gado morreu. Até um buzeiro aqui morreu, que a gente eu nunca tinha visto isso. Um buzeiro morrer. E eu encontrei um buzeiro seco, assim, morto, só o talo. E eu futuquei e digo, rapaz, esse buzeiro tá morto, foi a seca que deu. E com esse sistema, Mari, funciona. Então, todo mundo que consegue perceber que funciona, tá vindo junto, tá chegando junto, né, pra fazer, como o Nelson falou, qualquer pessoa pode fazer, Mari. Qualquer pessoa. Eu, você, Bebeto, qualquer pessoa pode fazer, entendeu? E não precisa ter muita terra, não. Dá pra fazer isso até numa bacia, viu? Não precisa ter muita terra. Pois bem. Pode continuar com o microfone, que eu quero que você me fale um pouquinho sobre a programação, né? Para amanhã, sei que tem uma programação para amanhã no Auditório dos Senos. Quem é que pode estar participando aí? Me conta aí. Conta para mim e para o povo que está em casa ouvindo, que talvez se interessou aí em participar, né? Conta aí. Exatamente. A gente está com uma programaçãozinha aqui, que é o seguinte. Hoje à tarde a gente vai ter um movimento, né? Que vai ser um mutirão lá na minha roça, né, a partir das 2 horas. Quem tiver interesse, entra em contato comigo, com a galera da rádio, para estar participando. É para trabalhar mesmo. O negócio lá hoje vai ser trampo, vai ser para meter a mão na massa. Não é mutirão para se esconder embaixo da árvore, não. Não tem nem como, né, se esconder aí. Né? Não, é para trabalhar. E aí, pela manhã, às 9 horas, né, seu Nelson vai estar lá com a galera no Auditório dos Senos, né? E aí vão ser divididos em 2 partes, que vai ser a parte que a gente vai ter esse debate. E a galera vai também estar vindo visitar o trabalho que a gente vai fazer hoje, né? Quem não compareceu e tal, vai visitar para ver em loco como é que funciona. E aí, depois, no caso, amanhã à tarde, a gente vai estar indo lá para Vargem Funda, pro povoado aqui da Vargem Funda, né? Que a gente vai estar lá na Vargem Funda Agrofloresta, que também é o mesmo movimento. A gente vai estar lá também observando, trabalhando, fazendo, né? E depois, no dia 29, né, a gente vai estar lá em Valente, né, na Agrofloresta Nala, que é da minha amiga Iana, que eu citei no início, né? A gente vai lá também, vai ser o mesmo movimento. A ideia é essa, é construir realmente modelos, né, para as pessoas chegarem para perto, ver como funciona e fazer, porque dá para fazer, é muito simples, sabe? Quando você entende os conceitos, os princípios, que não são também tão difíceis, você faz. E é isso, exatamente por essa simplicidade que é para todo mundo, todos os públicos, de crianças, jovens, adultos, todo mundo pode fazer e deve fazer. Eu digo isso, deve, porque quando você vê o resultado que é positivo, não tem outro jeito, né? Eu digo hoje, eu não sei mais fazer de outro jeito, eu só sei fazer assim e melhorando o meu jeito, porque o jeito que eu faço, que eu fiz, vai estar se melhorando depois que eu conheci o trabalho do Nelson, e vai melhorar mais ainda, né, a partir dessa nossa interação, né? Que bom, então, né, que a gente tem gente, né, Robert Filho, que prensa aí, então, porque assim, infelizmente a realidade, né, do nosso povo, principalmente de quem está na roça, é sair para buscar uma melhoria de vida fora. Você é o inverso, né? Você está tentando melhorar a qualidade de vida da sua comunidade, do seu lugar. Exatamente, né? Porque assim, eu sou graduado em sistemas de informação, né? Programação de computadores. Só que a síntese do meu curso, né, do que eu estudei, é resolver problemas, é resolução de problemas. Eu fui treinado para resolver problemas. Então, quando eu conheci a agricultura sintrópica, eu disse, é o que vai resolver o meu problema, né? Se eu fui treinado para resolver problema e eu estou achando uma solução, então eu comecei a estudar e tal, comecei a praticar. E aí hoje, tem até no meu perfil do Instagram, né, êxodo urbano, né? Que aconteceu o processo de êxodo rural, alguns anos atrás que as pessoas saíram da roça para vir para a cidade. E eu estou no processo inverso. Eu estou saindo da cidade, estou voltando para a roça, porque dá para fazer diferente e dá para ter qualidade de vida e assim, bem melhor do que na cidade, né? Com certeza, com muito mais qualidade de vida, né? Roberto Filho, temos tempo ainda?
Temos não, né? Passamos aí. São 12 horas e 58 minutos. Deixa eu passar rapidinho aqui no nosso WhatsApp, o professor Miraldo. Alô, Miraldo, já no programa esportivo irei dar o recado do senhor. Que é o Luiz também aqui mandando um olá, participando com a gente no WhatsApp. Dona Geraldina Reis, boa tarde, povo de Deus. Ela parabeniza o Adlon pelo seu belíssimo trabalho. Deus abençoe. Alô, Dona Geraldina. Aí, então, são a galera dando uns alôs aqui na nossa rede social. Dona Geraldina não perde uma, né? Boa tarde, viu, Dina? Aquele abraço especial para você. Tem mais mensagem no YouTube? Tem no Experimentador do Sertão, Mestre Nelson Araújo. Você é um grande exemplo para nós. Aí, ó. Mandem suas perguntas que vamos respondendo. Pessoal, esse horário, a gente costuma dizer, né, Mari, que é o horário que o pessoal está almoçando para retornar ao trabalho. Mas, como é no YouTube, o pessoal chega à noite, tem aquele tempo para assistir direitinho, tira as dúvidas, aí no dia seguinte ligam pra gente, ficam perguntando. A gente, claro, passa as informações direto pro pessoal que tem interesse. Pois bem, se você, porventura, né, não deu para acompanhar na íntegra, a live fica salva no nosso YouTube, Santa Luz FM, tudo junto. Aproveita, se inscreve no nosso canal. E as dúvidas você leva para o auditório do Cenes amanhã, tá? A partir das 9 da manhã, né, Roberto Filho? Vai lá, tira sua dúvida. E o mestre vai estar lá para tirar suas dúvidas. Sobre esse assunto a gente não vai poder ajudar muito não, viu? Né, Roberto? Deixa para os profissionais aí, porque aí fica mais fácil. Já são 13 horas pontualmente, né, em Santa Luz. Quero agradecer, né, ao Adlon e também, né, a Nelson aí. Dizer que estamos gratos e felizes por essa aula, né, Roberto? A gente gosta porque geralmente nas entrevistas a gente aprende mais do que tudo na vida, né? A gente aprende um pouquinho com cada entrevistado que passa por aqui, né, com o seu conhecimento, com a sua disposição, com os seus ensinamentos, e a gente leva muito isso, né, para a nossa prática, para o nosso dia a dia, para o nosso enriquecimento pessoal também. Então, muito obrigada, tá, por estarem aqui. Eu sei que a agenda deve estar corrida aí, chegaram de Salvador agora, né? Então, arrumar esse tempinho para vir falar com o povo, né, para trazer esse conteúdo maravilhoso é muito gratificante, tá? Eu fico muito grato pela oportunidade de conversar com o povo de Santa Luz e do território de Cisal. Principalmente dentro do entendimento que a gente aprende isso com a natureza, que tudo é feito por cooperação, é tudo feito por participação coletiva, todo mundo se ajudando. Inclusive dentro disso, Mariana, eu queria pegar mais um minutinho aqui, você serei breve. Fique à vontade. Para a gente mostrar a importância que tem essa cooperação, né? Nós temos um modelo de agricultura que procura matar formiga, matar cupim, matar os bichos, né? E eu quero dizer aqui para o povo aqui da região, do território de Cisal, que esses animais são muito importantes na construção da agricultura e na construção de floresta. Nós não podemos aceitar que exista na natureza alguém que seja maléfico à vida. Fungos, bactérias, isso é fundamental. E essa agricultura, ela tem como um fundamento básico recuperar o meio ambiente, recuperar a natureza, sequestrar carbono, produzir muito alimento em quantidade, para que a gente chegue à abundância e não à escassez, né? Então, na condição de abundância, todos nós viveremos muito bem. E para chegar à condição de abundância, precisamos necessariamente da cooperação de todos, inclusive desses que são chamados animais perversos, né, destruidores, como a pobre da formiga. A formiga só está nos ensinando o que nós estamos fazendo de errado. Então, quando ela está com a planta, é porque nós erramos naquele processo, né? Então, ela sinaliza ela. Afinal de contas, ela tem 120 milhões de anos e o homem não deve ter o quê? Uns 500 mil, né? Então, a formiga tem muito mais conhecimento da natureza do que o ser humano, né? Então, a cooperação é um negócio fundamental e a gente precisa recuperar as condições ambientais. Então, a agricultura florestal para a gente é isso. Recuperar o meio ambiente e produzir comida e gerar trabalho. Então, muito obrigado e espero que amanhã a gente possa seguir com esse debate com o povo aqui, o pessoal aqui de Santa Luz. Então, muito obrigado mais uma vez.
Tá aí, infelizmente a gente não pode, né, Roberto Filho? Tá lá amanhã. Não podemos, né? A gente tem compromissos, mas, né, desejar sucesso para vocês. E a população, né, que está de rádio ligado ouvindo a gente, se façam presente, né, aberto ao público aí, você pode ir lá e participar, aprender um pouco mais, quem sabe, né, não é uma oportunidade de mudar a sua visão com relação à agricultura, né? Então é isso, pessoal, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. E sigam a gente, né? Sigam a gente nas redes sociais, Sintropia Cisal, Afrocatinga Hightech, Nala Agrofloresta, Vagifuna. Tamo todo mundo aí. E chega pra perto, se vocês tiverem dúvida, não se acanha não, porque experimentador do sertão, Nelson que tá aqui na gravação, Edson Almeida. E chega pra perto, galera, não se acanha não, vamos fazer diferente porque dá certo, o negócio é bom, não é brincadeira não. Olha, rapidinho, Mari, no YouTube aqui deu ar, viu? A Rayane Lima deu ar das graças. Vamos que vamos, trabalho de grande importância para nossa amada Santa Luz, movimento lindo, gratidão de fazer parte disso, plantar água, e tem um nome aqui que eu não entendo, acho que é inglês, viu? Esse nome aqui não... Beijo, meu amor, te amo muito. O nome aqui, Rayane, que é uma pegadinha aí. Não dá pra mim Roberto não Filho. aí, esse negócio em inglês aí eu deixo pra vocês. Apertou sem são abraçar, inteligentes, hein? né? Pois bem, gente, muito obrigado mesmo. É sempre bom receber galera massa que enriquece, né? Em qualquer aspecto o tema que for executado.